Amigos e amigas, amantes da história, estamos aqui mais uma vez reunidos, dando continuidade hoje à Revolução Russa. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente, em 2 quadros, espero eu, muito de conteúdo, mas espero que em 2 quadros a gente encerre esse conteúdo, tá? Só retomando, a gente foi caminhando até a primeira parte da Revolução Russa, né? Na verdade, a segunda parte, oficialmente, que ocorreu em fevereiro de 1917 e foi conduzida pelos mencheviques, né? O partido mais moderado dentro dessas bifurcações que nasceram do Partido Operário Social Democrata Russo, que nós conversamos, já os mencheviques e os bolcheviques. Menchevique significando minoria e bolchevique significando maioria. E a gente viu que depois desse episódio de fevereiro de 1917, né, acabou-se o czarismo na Rússia e iniciou-se um governo da Duma, né, do parlamento, onde estavam os deputados russos, e quem estava governando, quem estava à frente naquele momento desse governo da Duma era Kerensky, né, um deputado menchevique. Então, nós vimos que, apesar da Revolução ter acontecido, Kerensky decidiu por manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, né? O que suscitou uma polêmica muito grande naquele momento. Os soviéticos, principalmente, queriam a saída da Rússia do confronto. E uma coisa que temos que ter em mente o tempo todo, falando de Revolução Russa, é que a crise não acaba, tá? Nem que depois que se instaura a primeira parte da Revolução, que é essa dos mencheviques em fevereiro, a crise continua e se agrava. Depois, quando passamos pela terceira fase, que vamos falar agora, que é a Revolução de Outubro, que consolida de fato a Revolução Russa, a crise continua. Depois a gente entra numa guerra civil, a crise continua e a crise aumenta. Então a insatisfação é geral, as contradições também são muito grandes. A gente viu que os soviéticos tinham muitos problemas com o governo menchevique de Kerensky, né? Por manter o pessoal na Primeira Guerra, né? Por não aprovar medidas que eles consideravam fundamentais, como a reforma agrária. E aí o clima vai se radicalizando e vimos que uma das medidas aprovadas por Kerensky foi o perdão, a anistia daqueles que estavam exilados. E entre eles, né, estava um cara chamado Vladimir Lenin. E Lenin então retorna em abril, tá? Depois, 2 meses depois da eclosão da primeira parte da Revolução, Lenin retorna. Como ele retorna em abril, ele retorna com um documento que ficaria conhecido como as Teses de Abril, um documento radical que estava propondo a radicalização da Revolução. A gente viu que o Partido Operário Social Democrata Russo, né, vamos chamar de Partido Operário Russo para diminuir, a gente viu que ele era marxista e acreditava numa revolução que aconteceria em 2 etapas. A primeira etapa serviria para limpar o czarismo da Rússia, né, fazendo associações com outras classes sociais, permitindo a entrada de capital estrangeiro para fortalecer a indústria russa, e só na segunda etapa viria, de fato, a Revolução Socialista. Nas Teses de Abril trazidas por Lenin, ele dizia que chega, acabou a hora, não é hora mais a gente ficar fazendo pacto com burguesia, uma revolução democrática burguesa, a gente tem que partir agora, de fato, para a revolução. E o lema dessas Teses de Abril era todo o poder aos sovietes, tá? E a gente tem que deixar claro aqui uma coisa muito importante, que às vezes a gente deixa passar, né, na pressa, que soviete é uma coisa e partido bolchevique é outra coisa, tá? Os bolcheviques eram políticos, eram deputados, eram pessoas que viviam da política e que eram dissidentes, eram um dos ramos do Partido Operário Russo, simplificando o nome, né? Os sovietes eram soldados, eram camponeses, eram operários, que tinham uma inclinação revolucionária e que se juntavam para discutir os melhores rumos do que fazer, como se organizar, tá? Então, quando Lenin diz todo o poder aos sovietes, os bolcheviques ficam com o pé atrás. Opa, quer dizer que nós não vamos ser mais o grupo dirigente, né? Mas, apesar disso, o governo de Kerensky não conseguia lidar com a crise, o que foi gerando mais e mais radicalização. Os soviéticos abraçam esse lema de Lenin, das Teses de Abril, todo o poder aos sovietes, vão protagonizar diversas greves pesadas em ambientes urbanos. E nas zonas rurais, os camponeses vão iniciar uma reforma agrária clandestina. Como assim clandestina? Não foi o Estado
quem outorgou, quem mandou, quem promulgou essa reforma agrária. Eles decidiram ir lá, estavam todo mundo morrendo de fome, uma crise muito grande de abastecimento, a galera na guerra morrendo, sem mão de obra, uma situação de calamidade pública. Eles foram entrando mesmo nas propriedades rurais, desapropriando, mandando o povo embora e dividindo igualmente entre eles. Como eles conseguiram fazer isso de boas? Porque parte dos soldados que foram mandados lá para reprimir esse processo de expropriação da terra também estavam passando por condições péssimas, também vinham de famílias camponesas ou operárias e terminaram se juntando aos camponeses e também participando dessa reforma agrária arbitrária, clandestina, por assim dizer, tá? Com isso, a gente vai ter uma radicalização dos sovietes. O partido bolchevique se junta com ele quando percebe que o governo de Kerensky não está dando resultado, né? Aí a gente vai ter a participação muito importante do Comitê Militar, faltou o R, do Comitê Militar Revolucionário, que era comandado também por um cara chamado de Leon Trotsky, tá? Mais tarde, esse Comitê Militar Revolucionário iria dar origem ao Exército Vermelho. Vamos falar disso. Mas essa galera do comitê se junta com o soviete de Petrogrado. Toda cidade tem o seu soviete, eram vários sovietes, várias aglomerações de trabalhadores e soldados de baixa patente. Eles se juntam, os bolcheviques, então, junto com os sovietes, e decidem derrubar o governo de Kerensky, invadem o Palácio de Inverno, e o governo de Kerensky deixa, então, de existir no dia 24 para 25, na passagem do dia, tá, de outubro de 1917. Outubro, por isso, Revolução de Outubro. Então a gente tem a Revolução de 1905, que é marcada pelo Domingo Sangrento, marcada pelo episódio do encouraçado de Potemkin. A gente tem a Revolução de Fevereiro de 1917, que é conduzida pelos mencheviques, que derruba o czarismo, mas que mantém a Rússia na Primeira Guerra. E a gente tem a Revolução de Outubro, que de fato é a consolidação, é a confirmação desse movimento revolucionário, que dessa vez sim é conduzida pelos bolcheviques e pelos sovietes, tá certo? Muito importante saber fazer essa distinção desses três momentos, é isso que é cobrado da gente sobre a Revolução Russa, tá? Mas aí, seguindo então, vai se iniciar um governo presidido por Vladimir Lenin, que era um líder bolchevique. E quais são as primeiras mudanças que Lenin vai colocar em prática? Quais são as primeiras medidas que vão ser tomadas por esse novo governo? Primeiro, a reforma agrária ela vai ser agora legalizada, não vai ser mais clandestina. Pode continuar fazendo o que estão fazendo, o Estado vai ajudar agora, vai intervir e vai ver como redistribuir essa terra. Mas a reforma agrária, beleza. Segundo passo, ele aprova o princípio da isonomia, da igualdade jurídica entre todos os cidadãos. A Rússia é gigantesca e existem vários hoje países que eram anexados à Rússia. Então, Ucrânia, Polônia faziam parte e não eram vistos da mesma forma pela lei. A partir de agora, seriam também, tá? E vai se iniciar um processo de estatização, mas primeiro só dos pontos cruciais, básicos, tá? Ferrovias vão ser estatizadas, indústrias de base vão ser estatizadas, fábricas e usinas de matéria-prima como carvão e petróleo vão ser estatizados. Então, de início, essa estatização é em setores muito específicos, mas a gente vai ver que ela vai aos poucos se aprofundando, tá? Esse governo de Lenin era chamado de Conselho de Comissários do Povo. E a maioria desse governo era formada pelos sovietes, a minoria pelos bolcheviques. Os mencheviques já não fazem mais parte, foram expulsos, tá? Foram mandados embora. E nós vamos conversar mais para frente sobre essa diferença entre menchevique, bolchevique, social-democrata, marxista revolucionário. Vamos conversar sobre isso com mais calma no futuro, tá? Mas é importante saber agora que a maioria era soviética, ou seja, não eram políticos que estavam formando o governo leninista, era o povo, né, os trabalhadores. E a minoria era bolchevique, que já começava a ter ciúme, a se enraivecer com os rumos desse novo governo, né? Em 1918, portanto, para coroar essas mudanças, Lenin assina o Decreto sobre a Paz para poder retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, finalmente, né? E aí vem aquele tratado que nós já falamos quando discutimos Primeira Guerra Mundial, que é o Tratado de Brest-Litovsk, que é assinado por Lenin e também pela Rússia como um todo, né? É um tratado de paz com a Alemanha, né, que estava com o Império Alemão que estava se expandindo durante a Primeira Guerra Mundial, e como parte para se retirar da guerra, né, como compensação por sair da guerra, a Rússia cede vários territórios para o Império Alemão e também
para outras forças da aliança, né, da Tríplice Aliança. Então, por exemplo, áreas como a Polônia, como a própria Ucrânia, né, vão ser dadas, a Letônia, vão ser áreas que vão ser distribuídas entre essas forças, o que vai gerar uma polêmica muito grande entre os bolcheviques. Esse governo soviético não sabe o que está fazendo, né? E também outras potências, principalmente a Entente, que estava aliada com a Rússia, também não vão curtir muito esse tratado, porque eles perderam a força, perderam um parceiro durante a guerra, né? A Rússia tinha algumas dívidas da época do czarismo que também não queria continuar honrando. Não vamos pagar nada. Teve nada a ver com a gente, derrubamos o czar aqui, não vou pagar dívida nenhuma a ninguém não. Então a Rússia vai gerar um ambiente de instabilidade muito grande na Europa com essa saída da guerra, tá? Mas vamos lá, agrada muito a população de base, os camponeses, operários são agradados, mas como eu lembrei no começo desse vídeo, a crise não se encerra, é fome, é desemprego, é desabastecimento, é tudo, tá? Não conseguiu se resolver ainda esse problema, mas veja, para agravar o que já estava ruim, se inicia uma guerra civil na Rússia que vai durar de 1918 a 1922. Essa guerra é sangrenta, essa guerra é pesada, milhões de pessoas morrem em decorrência desses conflitos dentro do solo russo, tá? Tem ameaças externas também, então é um período assim péssimo, tá? Pessoas morrem, parece que é o fim do mundo, o país fica todo destruído, as fábricas são demolidas, demora para reerguer a economia, mas vejam só, né? Por que acontece essa guerra civil? Várias invasões começam a acontecer ao território russo justamente por essas potências que ficaram infelizes com a saída dela da guerra. A Inglaterra, a Europa está em guerra, a Primeira Guerra ainda está estourando, está acontecendo. Então, a Inglaterra já está no campo, invade a Rússia, a França, vamos embora também invadir para pegar um pedacinho, recompensar essa perda que a gente teve nas nossas forças, né? E, para além disso, esses mesmos países patrocinavam grupos que queriam derrubar o governo revolucionário, grupos de coronéis e generais que eram ligados ao czarismo e queriam restituir a família czarista, a dinastia Romanov no poder da Rússia. Então, esse exército começava a receber investimentos europeus e estrangeiros. Era o famoso exército branco, tá? Que era czarista, representava um dos lados dessa disputa de guerra civil interna. Do outro lado, Leon Trotsky, ele vai juntar o Comitê Militar Revolucionário, várias forças bolcheviques e sovietes, vai alistar mais camponeses e operários e vai formar o Exército Vermelho, uma das maiores e melhores máquinas de guerra, um dos maiores exércitos da Europa durante o século XX, tá? Realmente uma força avassaladora que no futuro, durante a Segunda Guerra Mundial, é quem vai ser o maior responsável pela perda do exército nazista, tá? É o Exército Vermelho quem toma Berlim e põe fim à Segunda Guerra Mundial, mas isso é papo para uma outra aula. Agora, é importante a gente saber que o Exército Branco e o Exército Vermelho, né, as forças czaristas e as forças trotskistas estavam batendo cabeça para tentar manter ou derrubar esse processo revolucionário, e o povo é quem sofria, né, com destruição em massa, desemprego, fome, carestia, o inferno, milhões de mortes, tá? Aí Lenin, para tentar vencer essa guerra, né, para tentar sair dessa situação, começa a adotar medidas que ficaram conhecidas como comunismo de guerra. Fácil a gente lembrar isso, né? Porque guerra, devido a essa guerra civil, e comunismo, porque foi colocado em prática pelas forças revolucionárias. Então, consistia no quê? Nesse momento, e unicamente nesse momento, para um fim exclusivo de vencer essa disputa civil, houve uma perda de autonomia popular. Em que sentido? Os sovietes começaram, e os sindicatos também que existiam, começaram a ser controlados pelos bolcheviques e não mais pela iniciativa de populares. Por que fazer isso? Por que ter autonomia dos sovietes? Porque estava havendo uma disputa muito grande de interesses entre os sovietes e bolcheviques. Se o Estado tiver o controle sobre os sovietes, consequentemente os sovietes vão aprovar as ações do governo, e com isso vai haver menos disputa, menos disputa, menos tensão interna, tá? Então, por isso essa autonomia é momentaneamente retirada dos sovietes e dos sindicatos. Fora isso, é fundada a Tcheca, tá? Que era uma polícia política da Revolução que perseguia justamente os políticos e as forças antirrevolucionárias, tá? Que vai gerar, obviamente, excessos, né? Não só as pessoas que de fato eram contra-revolucionárias vão ser presas, mas também pessoas inocentes, tá? Mas, enfim, é uma medida aí do comunismo de guerra. Outra delas é a criação do Partido Único. Nesse momento, vai ser aprovada a nova Constituição de 1918,
que vai mudar o nome do Partido Bolchevique para Partido Comunista. É aí que surge o Partido Comunista, é o único partido, os outros são fechados, tá? Não, mencheviques então são destruídos, o Partido Socialista Revolucionário, que a gente trabalhou também na outra aula, também é destruído, só existe o Partido Comunista agora, tá? Os meios de comunicação são censurados, todas as notícias só podem ir a público com a aprovação do governo, né? Há o confisco de produtos agrícolas, porque os camponeses não queriam repassar o produto pelo preço que o governo queria, porque uma das medidas também desse governo de Lenin foi tabelar os preços para poder controlar a inflação, o que não vai dar certo, tá? Mas eles não queriam repassar esse produto, então Lenin manda invadir, retirar tudo que fosse produzido para poder distribuir para a população. E a estatização, que tinha começado apenas com setores específicos, agora vai ser feita em massa, tá? É o fim, então, da propriedade privada. Com isso, o governo tem resultados. Em 1922, há uma vitória vermelha, uma vitória das forças revolucionárias, quando o Exército Vermelho, comandado por Leon Trotsky, tinha 5,5 milhões de soldados, muita coisa, tá? Como as forças externas estavam fragilizadas pela Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra não queria iniciar novos conflitos naquele momento, Estados Unidos tampouco, as outras potências também não, então eles decidem bater em retirada. O Exército Vermelho também, devido aos seus méritos e à sua persistência, vence, né, a organização de Leon Trotsky, e aí se encerra a Guerra Civil Russa, mas com a vitória revolucionária, mas a crise continua, a miséria continua, a pobreza continua, não está fácil de resolver. Lenin então vai aprovar uma nova medida, uma nova tentativa, uma nova estratégia para resolver esse problema, que se chama, muito importante, cai muito em provas de vestibular, a nova política econômica, conhecida como NEP, tá? Uma sigla, nova política econômica, NEP, ao contrário, porque em russo se fala de outra forma, tá? Mas no que consistia? Lenin dizia que era necessário dar um passo atrás para dar 2 passos adiante. Então, a ideia, resumidamente, da NEP era restabelecer o capitalismo, mas não totalmente, só alguns pontos, né? Alguns princípios do capitalismo. Por exemplo, a economia de mercado voltaria controlada pelo Estado. Então não haveria uma competição, não mais os preços tabelados, mas o Estado sempre controlando quanto seria produzido e a quem seria vendido, tá? A propriedade privada é restaurada, que ela tinha sido finalizada durante o comunismo de guerra, né? Vai poder ocorrer a venda de excedentes agrícolas. Os camponeses, o que sobrar agora, podem vender. Antes eles faziam isso no mercado negro, agora vai ter feiras para isso. E Lenin vai tentar atrair um capital estrangeiro, tá? Mas não vai ter sucesso. As pessoas não vão querer investir na Rússia nesse momento. Dá resultado a nova política econômica. Esse sistema capitalista, ao pouco sendo implementado, vai dar um resultado positivo. Em 1927, por exemplo, os índices econômicos da Rússia vão estar mais altos do que era em 1913, por exemplo. Tá? Então, vai dar um resultado, mas a crise persiste necessárias, tá? Lenin vai ficar muito doente a partir de 1923. Vai falecer um ano depois, né? E várias tendências vão começar a surgir dentro do Partido Comunista. Vamos falar disso agora, dos novos rumos que essa revolução vai tomar. Vou apagar esse quadro, boto outro e retorno em um segundinho, tá bom? Com licença. Pessoal, então como estávamos conversando, Lenin começa a ficar bastante doente, que ele era o líder e condutor máximo desse processo revolucionário, e ao mesmo tempo em que isso acontecia, começava a surgir 2 tendências muito fortes de como deveria se tocar a revolução dentro do próprio Partido Comunista, tá? Lembrando que em 1922, ao final da Guerra Civil, portanto, a Rússia muda de nome e passa a se chamar o que a gente hoje abrevia de URSS, né? Mas a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? A ideia é que não fosse somente a Rússia quem compusesse essa união, mas todos aqueles pequenos países que ficavam ao seu entorno que antes formavam o Império Russo. Aqueles nomes que a gente já vem dizendo, tá? A própria Ucrânia, a Polônia, a Letônia, a Estônia, tá? O Uzbequistão, Turcomenistão. O número de países que vão compor a União Soviética vai aumentar muito até o período do seu declínio, do seu fim, em 1991. Tá? Começa-se
com cerca de 5, 6 países compondo, e vamos terminar com mais de 15, tá? Então, vão se aumentando, vai crescendo o número de países que vão entrando nesse bloco soviético, que é fundado, portanto, em 22. A ideia desse bloco é dar uma autonomia para esses países, mas o que a gente vai observar, na verdade, é que a Rússia, né, o centro, além de tudo, é quem vai controlar todas as decisões e vai caber ao Partido Comunista da União Soviética. Partido Comunista da União Soviética. Prestem atenção que sempre que a gente se referir a algum partido comunista, sempre vai começar com PC e depois a inicial do país em questão. Partido Comunista Chinês, PCC. Partido Comunista Brasileiro, PCB. Tá? Então a gente vai só colocando. No caso aqui da União Soviética, PCUS, tá? O Partido Comunista da União Soviética, que atuava como dirigente da União. Tá? Mas enfim, dentro dessa ideia de economia, de como levar para frente quais rumos a revolução deveria tomar, a gente vai ter duas principais tendências. Uma que vai querer continuar a coletivização da terra, tá? E dividir igualmente tudo que fosse produzido. E outra tendência que vai desejar aumentar a quantidade de impostos sobre a população, para a partir disso, desses impostos arrecadados, investir massivamente em indústrias para gerar riquezas, matéria-prima, né, para poder aumentar a produção e a economia local, e a partir disso causar uma divisão, né, dividir ou provocar uma segunda etapa da Revolução Socialista. Né? O que acontece é que esse povo está batendo cabeça, enquanto isso Lenin termina falecendo em 1924, vítima de uma doença muito precocemente. Quando Lenin morre, inicia-se então uma disputa para ver quem vai suceder, quem vai tomar o seu lugar. De um lado, Joseph Stalin, tá? Que era um cara que ele era operário, ele tinha entrado no Partido Comunista a partir das greves que começaram a ocorrer ainda durante o período czarista, né? Tinha participado de diversas mobilizações e tinha aos poucos subido de posição dentro do partido até se tornar secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética nessa época, tá? Ele tinha muitas amizades por ser o secretário-geral, com militantes, era muito bem querido, né? Nunca tinha discordado de Lenin na vida dele, sempre foi muito fiel a Lenin e tudo mais. Do outro lado, a gente tinha Leon Trotsky, um cara que tinha um passado no partido menchevique, porque ele começa lá e depois ele migra para os bolcheviques, um cara que tinha controlado o Exército Vermelho, responsável pela vitória da Revolução na Guerra Civil, né? Um cara que já tinha uma produção literária escrita também muito boa, estava ali pleiteando, só que ele tinha essa fama de ter pertencido aos mencheviques, né? E muitas pessoas temiam que ele pudesse colocar em prática uma ditadura, era o que corria na Rússia naquele período. Tá? Para além disso, existe uma análise que fala que Stalin defendia uma revolução em um só país, que a Revolução Comunista não precisava se espalhar pela Europa ou pelo mundo, mas que ela teria de ser consolidada dentro da Rússia. E que Trotsky defendia uma revolução mundial, que os partidos comunistas do mundo todo deveriam começar revoluções em outros lugares para que o mundo pudesse se tornar comunista. Tá? Isso é verdade, mas nenhum dos dois discordavam completamente sobre isso. Trotsky acreditava também que deveria se fortalecer a revolução dentro da Rússia, e Stalin também acreditava na necessidade de expandir isso para além do seu território. Tá? Então não era isso que os deixava totalmente diferentes e conflitantes. Mas fato é que Stalin termina vencendo essa sucessão, sendo eleito, né, o novo comandante. Trotsky vai se exilar no México quando conhece Frida Kahlo, tal, e é uma história para outra aula, né? Mas aí Trotsky vai-se embora e Stalin fica no comando, e ele decide por adotar a segunda estratégia econômica, de aumentar impostos e investir massivamente na indústria. Então, em 1929, Stalin coloca em prática o famoso Plano Quinquenal, o primeiro, né? Nada mais é do que uma ideia de planejamento econômico, de planejar de 5 em 5 anos o que vai ser produzido, quanto vai ser produzido, para quem vai ser vendido, né, de que forma vai ser feito. Então, é uma economia planificada que ainda não existia no mundo todo. O ano de 1929 é o ano que marca a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tema de nossos próximos vídeos, né? E o mundo capitalista como um todo, o mundo ocidental, termina entrando em grave crise por causa da quebra dessa bolsa, e a Rússia não é afetada, tá? Então a economia russa continua a subir. Esse plano quinquenal, portanto, é conhecido por muitos como a segunda Revolução Russa, dessa vez no campo econômico, porque permite que a Rússia se mantenha à frente dos países de economia não planificada, mas liberal, portanto. Tá? Apesar de decidir pelo aumento de impostos,
Stalin continua coletivizando as terras a um ponto de perseguir pequenos proprietários. Como assim? Existia um termo na Rússia chamado de kulak. Quando a primeira reforma agrária, ainda durante o governo de Lenin, né, alguns proprietários, pequenos proprietários, terminaram se dando melhor do que outros na produção, né, tendo um maior rendimento. Tinha umas fazendas pequenas, no máximo com 10 hectares de proporção, tá? Mas que era mais do que outras pessoas tinham 1 ou 2 trabalhadores assalariados, alguns animais, vacas, gados, porcos que eles tomavam conta, eram os famosos kulaks. E Stalin começa a perseguir essa galera dizendo que eles estavam oprimindo a massa que não tinha tanto quanto eles. Então começa a expropriar essa galera, expulsá-los de suas terras e coletivizar tudo, tá? Então é completamente, novamente, o fim da propriedade privada, acabando então com a nova política econômica que tinha sido colocada em prática por Lenin, né? Mas apesar disso, os impostos eram cobrados e começou-se um processo de industrialização acelerada, tá? O povo continuava passando fome, principalmente esses que vinham oriundos de kulaks, né? Que agora ficavam sem terra. Várias pessoas morreram nesse período, não só devido a essa expropriação, tá, colocada em prática na União Soviética como um todo, mas também a fatores climáticos, que a terra não produzia tanto quanto esperado, eram muitas secas, eram muitas chuvas, a terra não rendia como um todo, tá? Várias outras condições, querem hoje vender uma narrativa de que houve um propósito, uma política colocada em prática por Stalin de exterminar, matar de fome a população, que não tem fundo nenhum na realidade, tá? Houve essa decisão sim por expropriação de terra, mas vários outros fatores também contribuíram para a fome que tomou conta não só da Rússia, tá? Mas vários outros países da Europa naquele período. Vários morreram sim. E, em contramão, a industrialização continuava acelerada com a construção de obras, tá? Tanto de ferrovias como de indústrias e fábricas, e focando no abastecimento de matéria-prima, sobretudo carvão e petróleo, tá? Então, isso trouxe, por um lado, as expropriações não trouxeram um resultado tão positivo, mas a industrialização, sim, tá? Alavancou significativamente a economia russa, a economia soviética. E de onde vinham os recursos para essas obras? Dos impostos que eram pagos e da exportação do que era produzido. Veja, mesmo que a população russa estivesse passando uma crise de fome muito pesada, o país não deixava de exportar grãos que eram produzidos para poder subsidiar a construção dessas indústrias, tá? Então, o país naquele momento, e em vários anos, em várias décadas que se seguiram, na verdade, durante a Guerra Fria, a Rússia era vista como um país que estava construindo uma tecnologia de ponta, mas ao mesmo tempo não conseguia suprir os produtos mais básicos para a alimentação do seu povo, né? Então o povo passava fome, era um contraste. Da mesma forma, havia uma quantidade muito grande dessa tecnologia e dessas produções industriais e fabris. Por outro lado, a qualidade dos produtos não era muito bacana, porque não havia uma fiscalização e uma primazia por essa qualidade, era mais quantitativo, tá? Então isso também pesava muito nessa realidade russa desse período. Ao mesmo tempo, dentro do Partido Comunista, começavam a surgir algumas vozes discordantes e críticas das atitudes de Stalin, porque dizia que ele estava, apesar dos objetivos serem bons, e isso todos concordavam, né, atingir uma sociedade socialista e tudo mais, mas a forma como ele está fazendo, autoritária, muita gente morrendo de fome, isso não está dando certo, até porque estamos reprimindo aqueles que dizemos representar, os operários, os camponeses e tudo mais. Então começam algumas vozes a surgir e quererem tomar o lugar de Stalin. Assassinatos acontecem nesse período, tá? Dessas pessoas que só colocavam contra ele. Se foi ou não a mando de Stalin, ele mesmo, há discordâncias e há divergências dentro do campo historiográfico, tá? Fica aí para vocês pesquisarem mais e interpretarem. Mas fato é que as vozes discordantes dele foram assassinadas nesse período e ele aproveitou o espaço para dar um golpe de Estado e permanecer no poder por muitos e muitos anos. Nesse momento, então, começa o período conhecido como o grande terror durante o governo Stalin, quando há uma diversidade de expurgos internos, porque ele dizia que o Partido Comunista e a Rússia estavam infestados de pessoas querendo derrubar a revolução, agir contra o governo, né? Então várias pessoas foram presas, né? Foram detidas e muitos mandados para os gulags, que eram prisões, eram centros de detenções que não foram inaugurados durante o governo Stalin, tá? Já existia desde os tempos do czar, muito antes de estourar a primeira etapa da Revolução Russa, as gulags já existiam, que eram centros de detenção
onde os prisioneiros eram obrigados a trabalhar na construção de obras, por exemplo, e realizar outros serviços, por mais que em alguns momentos houvesse a tentativa de ressocializar aquelas pessoas que estavam dentro dos gulags, tá? Em outras era mais usada como forma de punição mesmo, tá? Até com a ocorrência de torturas, diga-se de passagem, tá? Então, uma coisa muito dúbia, mas que não foi criada durante o governo de Estado, tá certo? E, para a gente finalizar, surgiu nesse momento uma elite burocrática, né, de funcionários públicos, de donos de algumas terras, né, aquela galera que termina pegando algumas coisas por baixo do tapete, botando dentro da cueca, chamada de nomenclatura. É o nome da elite política, econômica, administrativa da União Soviética, que vai se manter, que vai existir até o seu declínio. E apesar disso, da nomenclatura, dos expurgos, das gulags, das expropriações de terra, o governo sempre teve um amplo apoio popular. As pessoas apoiavam o governo de Stalin, apoiavam as suas decisões, muito devido à melhora significativa que houve na qualidade de vida do povo. Não se engane, essas importações para a industrialização também investiam, por exemplo, em universidades e hospitais. Antes da Revolução, para vocês terem uma ideia, havia cerca de 12 milhões de estudantes na Rússia. Após a Revolução, na década de 30, haviam, por outro lado, 35 milhões. Então, mais do que duplicou em milhões os estudantes na Rússia. Da mesma forma, antes da Revolução eclodir, haviam cerca de 20 mil médicos no território russo. Durante a década de 30, haviam 105 mil médicos. Então, há um aumento significativo e substancial na qualidade de vida, de emprego, né? Porque essas indústrias também geram emprego, as construções de obras públicas também geram emprego. As mulheres, elas passam de ter um papel subalterno, deixam de ter um papel subalterno e passam a atuar nos campos trabalhistas, na própria política, tá? No exército, temos atiradoras muito famosas no Exército Vermelho, tá? As condições de vestimenta deles, dos camponeses operários, também melhora bastante. Nós temos um êxodo rural muito grande, onde vários camponeses vão para a cidade, cerca de 17 milhões nesse período de andamento da Revolução. Apesar de, paralelamente a isso, a gente também tem essas perseguições, essas prisões, um momento muito dúbio, mas na verdade a maioria dos governos no mundo, os processos de mudança e revoluções tem essa dubiedade, né, de pessoas se beneficiando e pessoas se dando mal. E cabe a gente interpretar, conhecer para tirar nossas próprias conclusões. Pessoal, foi um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Espero que tenham curtido, né? Depois disso aqui a gente vai ver os governos lá para frente. Nós vemos o que acontece com a União Soviética, né? Não é tema para agora, mas Stalin cai, vem Khrushchev, vem Brezhnev, vem Gorbachev, há uma corrida militar com os Estados Unidos, a Guerra Fria, mas isso é para outro momento, tá? Espero que até aqui tenha ficado claro, você tenha curtido e me procure caso tenha ficado alguma dúvida, tá? É sempre um prazer enorme, um grande beijo para quem for de beijo, um forte abraço para quem for de abraço e a gente se encontra muito em breve, valeu? Um abraço.